Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, hoje nós vamos levar, continuar o vídeo levando a palavra. Hoje, eu venho tendo problemas assim de conexão com a minha câmera, mas tentando resolver. Como não sou tão técnica assim, vou ter que realmente levar para ver o que está acontecendo, né? E eu não quero ficar comprando, descartar um notebook só porque ele não está funcionando direito. A gente tem que zelar pelas coisas, tentar arrumar. O meu celular não tá manchado, tal. Dá para trocar a tela? Vai ficar mais em conta do que eu comprar outro celular? Porque eu fico pensando, gente, eu não sei se vocês assistiram o filme Diamante de Sangue, mas eu vejo o celular também como essa exploração, de crianças que vão para as minas pegarem os componentes que nós utilizamos no nosso celular. Às vezes eu falo isso pro meu filho, que às vezes ele trocando de celular todo ano, ou querendo trocar todo ano, não é que ocorra isso, ele tá matando crianças. Sim, nós estamos sendo assassinos de crianças. Bem, hoje em dia, a gente quer matar o mundo, muitos querem matar a população mais pobre e ficarem só entre eles, os ricos. Os ricos, não, pessoas maldosas, Não vou dizer, porque tem muito rico que é bom, Tem muito rico, tem muito pobre que é ruim e tem muito rico que é bom. Ao mesmo tempo tem muito rico que é ruim e muito pobre que é bom, as condições humanas aí que eu tô falando. Mas vamos ao nosso Levando a Palavra. Eu li para vocês a última versão aqui desse canal, o livro de 2 Macabeus, capítulo 4, versículo do 10 ao 22. Hoje vou ler um trechinho menor, porque ele está subdividido, e levando também outra palavra. Gente, eu não consegui no Spotify pegar tudo assim referente ao momento de fé. Mas eu comecei a acompanhar do dia 22 de maio de 2024. Olha que loucura, 2 dias depois que o Pai Marcelo fez 2024, 57 anos. 2 anos atrás, 57. Eu também iria fazer 57 na época. Hoje ele tá com 59, eu 59. É 1 mês e 10 dias de diferença, que ele é mais velho do que eu. E é engraçado, Ele falando, e as orações que eu tenho ouvido, às vezes eu escuto novamente para adentrar aqui na cuca. A gente, mãe, é tão engraçado, É um ser tão... E a gente tem tanta força. A gente pode bendizer ou amaldiçoar. Mas vamos bendizer nossos filhos, nossos vizinhos, nosso marido, bendizer, Escutei até a oração de o clamor, testemunho ao mesmo tempo, de uma senhora, acho que foi no programa do dia 24 de maio de 2024, que ela falando que o marido bebia e que às vezes ela dava água para ele beber, só que a água benta, Só que daí ela falou, sabe de uma coisa, eu vou fazer diferente, vou aspergir aqui no travesseiro do meu marido. E eu tenho que fazer isso com os meus filhos,
né, pedindo, e mesmo que meus filhos não estejam tão próximos, eu peço que Deus abençoe, né, que o vapor, né, a evaporação dessa água benta chegue até eles. Como química, como professora de ciências, eu posso falar a evaporação, que é um processo lento, né, da vaporização da água, que chegue até eles, uma gota que chegue, que transforme meus filhos em novas criaturas para Deus. E eu também, né, porque eu preciso também. Como eu digo sempre, a gente está vendo aí o mundo assim, mudado totalmente. Claro, hoje com globalização, com informações, com desinformações, as pessoas babando por questões políticas. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, independente de políticos, né, de partidos, mas eu fiz um vídeo voltado aos políticos aqui da região. Já que eles gostam tanto da região, por que não fazer uma reforma no AMA da região, aqui na AMA UBS da Vila Missionária? Seria importante, né? Porque a demanda está muito grande. Mas, como eu disse, querem, aí os poderosos querem que a população morra. A própria indústria farmacêutica, né? Isso porque eu fiz química, tanto remédio, mas se a gente lê a bula, nossa, é algo assim aterrorizante, né? Que nem eu falo, sempre falei, não vou mentir para vocês, a AstraZeneca matou minha mãe. Sim. É uma vacina? Sim, foi uma vacina, ela tomou tudo pela Covid, só que infelizmente ela tinha um problema cardíaco. A questão da musculatura cardíaca dela, ela não poderia ter tomado. Mas aí a gente só ficou sabendo o que? Depois de várias pesquisas, Reino Unido, né, em cima da AstraZeneca, que é lá, né, o laboratório é lá, mas daí ela se foi. Como ela dizia, ela veio nua e foi nua, sem nenhuma peça de roupa. Ela veio desdentada e foi desdentada. Ela assim que ela dizia. Mas, né, vamos ao nosso Levando a Palavra e espero que a gente consiga vencer todos os obstáculos. E se a gente vê, olha, lembrei do meu catequista de crisma. Você tem uma pedrinha no meio do caminho? Dá para você chutar ela? Passa e tal. Tem uma pedrinha maior? Dá para desviar? Tem uma montanha? Tenta desviar dessa montanha ou sobe a montanha e desce. Então, assim, os obstáculos estão aí. A gente ou tem lições, aprendizados da vida, ou tem milagres, né? E eu quero agradecer muito a Deus ontem pelo que aconteceu, onde meu filho está trabalhando. Não vou falar, não vou mencionar, mas obrigada, Senhor. O Senhor sabe que como o Senhor agiu. Proteja meu menino, proteja minha menina, né? Proteja todos os comerciantes. Meus tios, meus pais eram comerciantes, então proteja, Senhor, proteja. Porque o Senhor sabe o que aconteceu com meu tio Zé, né? Meu tio José Gonçalves, lá na Água Funda. Então, cada dia mais eu peço, proteja meus filhos, as pessoas que trabalham no comércio, todas, né? Todas as pessoas, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ai, irmãozinhos evangélicos, peço perdão. Eu sei que vocês não fazem o sinal da cruz, mas
vocês falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, né? Que possamos sempre ser gratos. Vamos à palavra. E lembrando, Macabeus é um histórico e é político. Mas a gente vai fazer o quê, né? Deus sabe, Deus vai preparar um novo rumo para o Brasil. E ó, eu estava na UBS esses dias e recebi da pastora Cleide essa mensagem, essa pequena mensagem. Vivemos em um mundo cheio de infelicidade. Abre os olhos e encare esta verdade. O amor esfriou. Isso, gente, está na palavra, está em Apocalipse, tá? Mas vamos lá, senão fica muito longo o nosso vídeo. Leitura do livro de Macabeus, capítulo 4, versículo 23 ao 29. Menelau suplanta Jazão. 3 anos mais tarde, Jazão enviou Menelau, irmão de Simão, acima mencionado, para levar o dinheiro ao rei e lembrar-lhe dos negócios urgentes. Mais uma vez admitido a presença do rei, comulou de ecômios sobre a extensão do seu poder, e oferecendo 300 talentos a mais que Jazão obteve por si mesmo o pontificado. Recebidas as ordens do rei, voltou, não tendo nada que fosse digno do sacerdócio, mas excitado por sentimentos de um desumano tirano e de uma besta feroz. Deste modo, Jazão, que havia suplantado seu próprio irmão, suplantado por sua vez, viu-se forçado a se exilar no país dos Amonitas. Quando Menelau achava-se bem na posse da dignidade, mas não entregava ao rei o dinheiro prometido, se bem que lhe fosse reclamado por Sostrato, governador da Acrópole, encarregado das cobranças dos impostos. Por esse motivo, ambos foram chamados a comparecer diante do rei. Menelau designou para substituí-lo como sumo sacerdote seu irmão Lisimaco. Sostrato deixou Cratos, comandante dos cipriotas. Gente, dinheiro, poder, ganância nas igrejas, na política, olha só. Claro, a gente precisa, essa questão do socialismo está fora. O capitalismo, o dinheiro, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembremos que nós precisamos comer, que nem os agricultores. O pum da vaca afeta o meio ambiente. Gente, tantos anos aí não afetava? É meio estranho, né? E agora, colocam pastos em lugares que não é para ter pastos, fazem não sei o que, a JBS, essas coisas. Tá na hora da gente mudar um pouco, A agricultura familiar. Quem me dera plantar que nem minha mãe e meu pai. Meu pai punha na terra, a semente nascia. Minha mãe também. Quisera eu ter esse dom, mas não tenho. Eu vou conversando com elas. Se elas nascerem, bem. Se não nascerem, eu agradeço do mesmo jeito. Tá bom? Então, vamos à palavra, de sabedoria. Capítulo 4, versículo do 23 ao 29. Tá bom? Então, vamos lá. Sabedoria. Olha, gente, nós vamos encerrar hoje o livro de sabedoria.
que ainda fala sobre a idolatria, né? Hoje, eu queria até falar para vocês quantos de nós malhamos, né? O Justin Bieber, quanta coisa ele fez, mas hoje ele tá um novo homem, uma nova criatura em Cristo. Pegou um violãozinho, voz e louvou a Deus no final de uma Copa do Mundo. Coisas que os outros esperavam, shows, luzes, câmera, ação, ele fez uma coisa tão linda que impactou o mundo todo. Que Deus seja louvado e que nós saibamos agradecer as coisas desse menino. Esse menino começou dentro da igreja, foi para o mundo, viveu tudo, gastou e não gastou o que ele tinha e voltou-se a Deus. É uma esperança para o meu coração também. Vamos então ao livro de sabedoria, capítulo 19. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haveriam de fazer. Isso é, depois de terem deixado partir os justos. Aqui, gente, está falando ainda do êxodo, né? Da ida do povo israelita, né? Ali, saindo do Egito. Instalando, mesmo que fosse embora, mudaria de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles ainda estavam enlutados e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram como a fugitivos aqueles os quais tinham rogado que partisse. O merecido destino os impedia este proceder extremo e os atirava no esquecimento dos acontecimentos passados, para que eles sofressem, em meio de tormentos, um castigo completo e fossem feridos de uma morte insólita. Enquanto que vosso povo provava uma extraordinária passagem, e que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem que cobriu o acampamento, e a terra seca surgiu do que tinha sido água. O caminho viável formar-se do Mar Vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia, e que viram singulares prodígios, iam como cavalos conduzidos à pastagem, e saltavam como cordeiros, glorificando-vos a vós, Senhor, seu libertador, porque eles se lembravam ainda do que tinha acontecido na terra estranha, como a terra contrariando a geração dos vivos, tinham produzido moscas. E como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premiados pela cobiça, pediram manjares delicados. Porquanto, para os satisfazer, codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela violência do raio. Carregavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo.
haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros. Mas a princípio, receberam bem seus hóspedes. Eles concederam a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas dos justos, quando envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam, cada um de seu lado, o caminho para suas casas. Conclusão. Assim, os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade, e o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos, os que nadam passavam à terra, o fogo era o mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam, e não lhe que faziam esse alimento celeste, semelhante ao gelo, inteiramente capaz de se desfazer. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes pelo vosso povo, e não vos dignastes de assisti-lo em todo o tempo, em todo lugar. Nossa, que palavras, né? Deus não desiste da gente. E a gente que solta da mão de Deus, mas Ele não solta de nossas mãos. Pense nisso. E quando for, eu falo para vocês outro livro, mas nós vamos continuar levando a palavra, o livro de Apocalipse, né? Depois, e de Macabeus. Depois eu vejo o que eu sentir no coração, eu falo para vocês. Vamos ao capítulo 3, né? De Apocalipse, do livro de Apocalipse, do versículo 14. Opa, minha bibliazinha. O Senhor tá. Acho que tá errado aqui. Opa. Espera aí, deixa eu ver aqui, tá? Oh, meu Deus. Ela tá assim. Mas vamos ver. Capítulo 3, versículos do 14. Opa. Ó, eu tenho que. A minha bibliazinha relíquia, eu tenho que mandar ver se eu consigo restaurar. Versículo 14 ao 21. Então, se eu não me engano, é a última igreja, né, que o anjo fala. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Mensagem a Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado a fogo,
para ficares ricos, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrependa-te. Eis que estou em pé à porta e bato. Eis que estou em pé à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Farei o vencedor sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sento-me com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, que lindo, né? Jesus está sempre batendo a nossa porta. Cabe a nós abri-la ou não. Eis que abro, eis que bato a porta e abro. E assim, hoje termino o nosso Levando a Palavra e espero que você compartilhe para o irmão que esteja precisando escutar essa palavra, compartilhe para uma mãe que necessita de oração, que tenhamos fé em Deus, né? Deus acima de tudo, ame a Deus Todo-Poderoso como ao próximo e ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, né? E como diz, e o Padre Marcelo está certo, né? Nessas horas, pensando bem, um mundo tão polarizado, polo positivo, negativo, tal, as pessoas se estranhando no trânsito, em casa. Outro dia eu escutei, meus pais são tóxicos, meus filhos são tóxicos, mas os filhos, a criação é nossa. Como os filhos podem ser tóxicos, se foi nós que demos aquela criação? Então, pensem nisso. E de antemão, tenham um maravilhoso dia, agradeçam o sol, a chuva, a semente que germina, a semente que não germina, o alimento que chega à sua casa, o agricultor que está lá, levanta antes do galo cantar, para espalhar o grão, para plantar, para colher e você saborear. Até as pessoas da indústria que infelizmente fazem algumas coisas erradas, mas estão lá também para embalar os alimentos, fazerem as coisas. E outra, vamos reciclar nosso pensamento, reciclar nossa vida, reciclar papéis, papelões, plásticos, enfim, vamos reciclar a vida, pois precisamos reciclar. E lembre-se, somos aglomerados energéticos de Deus. Paz e bem. Fiquem na paz. Teca Castro, escritora ambientalista. Beijo.